Olá a todos. Hoje é terça-feira, 10 de março de 2026, e o nosso querido amigo John Helmer está conosco. Bem-vindo de volta, John. Obrigado, Nima. É bom estar de volta. John, deixe-me começar com o conflito. A guerra entre os Estados Unidos e o Irã. A situação parece estar se transformando numa guerra de desgaste. Ontem, Donald Trump dizia que, pelo que ele entende até agora, a guerra, de certa forma, acabou. Foi muito estranho ouvir isso, porque ele diz que alcançamos todos os nossos objetivos e que a qualquer momento podemos declarar o fim. Toda essa conversa absurda até agora. Mas quando se trata de uma guerra de desgaste, se a situação evoluir nessa direção, European Union, não sei como existe essa possibilidade. Mas quem vai ser o vencedor do conflito? E quem vai perder mais? Quem vai perder menos? Será em quem entende. Acho muito claro que a política de Trump é encurtar a guerra o mais rápido possível e abrir canais o mais rápido possível. E essa é a razão pela qual ele iniciou uma chamada telefônica com o presidente Trump há algumas horas. Mas deixem-me voltar aos detalhes russos, porque são muito significativos. Primeiro, um ponto simples e talvez óbvio. Quando falamos de operações militares, operações políticas e estratégia, é que impérios não terminam tão rapidamente. E não acabam mesmo quando seus imperadores enlouquecem. Vamos entender um pouco mais sobre a natureza do Império dos Estados Unidos e como ele pode sobreviver mesmo a uma derrota nesta guerra. E vamos tentar reduzir as exagerações do pensamento desejoso. A esperança de um resultado melhor para o Irã, por exemplo, para os árabes e para os palestinos, por exemplo. Pensamento desejoso não vai derrubar o Império dos Estados Unidos. E ele não vai cair tão cedo. Ponto geral. Evidências. Vamos às evidências. Deixe-me falar exatamente sobre o que aconteceu. Quando o presidente Trump, com um grupo, disse que havia um bom número de pessoas na ligação com ele, quando eles falaram por uma hora com o presidente Putin há algumas horas. É muito significativo que o lado americano tenha iniciado a chamada. E agora vou ler para vocês, ou estou consultando o resumo divulgado por Yuri Ushakov, o assessor de segurança nacional do presidente. E deixem-me expor os pontos dele, porque isso mostra como uma guerra assim gera divisões políticas dentro de cada um dos estados combatentes, dentro da Rússia, da China, do Irã, de Israel, dos Estados Árabes, da Índia, todos eles. Esses estados estão passando por turbulência política porque há muitas diferenças sérias. Isso é óbvio. Mas uma vez que se entende o que está acontecendo em termos políticos, chegamos a conclusões diferentes. A primeira coisa que o comunicado indica é que cada presidente fez uma avaliação da situação. E o texto de Ushakov indica para mim que Trump quer garantir que a guerra não seja prolongada por qualquer ação da Rússia. Isso é muito importante, obviamente, porque a questão é quanto de inteligência por satélite, inteligência operacional de defesa aérea, inteligência de direcionamento, expertise em mísseis, todo esse tipo de apoio que China e Rússia fornecem, podem fornecer ou venham a fornecer ao Irã, prolonga a guerra. Air defense intelligence, targeting intelligence, missile expertise, all of that stuff that China and Russia are providing Iran, or may provide Iran, or will provide Iran, or will resupply Iran. All of those issues lengthen the war.
Fica claro no texto que Trump pediu a Putin que se abstenha de prolongar a guerra ajudando o Irã. Em troca, ele ofereceu um aumento do apoio dos Estados Unidos para encurtar a guerra na Ucrânia. Em outras palavras, foi oferecido a Putin um acordo dos Estados Unidos. Fiquem fora da guerra contra o Irã. Vocês nos ajudam a encurtar a guerra e a atingir nossos objetivos contra o Irã. Vocês pouco ou nada fazem para ajudar o Irã. Nós ajudamos vocês em seus objetivos na Ucrânia. Esse é o primeiro e mais importante ponto a entender. Os dois presidentes discutiram isso. Claro que não é público, mas está ali no texto e no entendimento das minhas fontes. O segundo ponto que li, segundo o Jakov, é que a parte russa fez uma avaliação positiva dos esforços de mediação empreendidos pela equipe de Donald Trump e pessoalmente por ele. O que isso significa? Isso é de Putin. É uma aprovação ao que Kirill Dmitriev tem feito com Stephen Witkoff e Jared Kushner. Isso é muito sério. Afinal, o mundo inteiro viu Witkoff e Kushner realizarem uma operação de engano contra o Irã. Manipulação das negociações, primeiro sobre enriquecimento, depois sobre capacidade de mísseis e negociações intermináveis para encobrir preparativos para uma guerra iminente. Esses dois, como já dissemos, e muitos colegas no seu programa também, Witkoff e Kushner se desmoralizaram como negociadores. E ainda assim é isso que temos. Putin aceitou Witkoff e Kushner e qualificou positivamente os esforços de mediação. É surpreendente ver a Rússia dizer algo assim. Por fim, vou ler aqui. Estou olhando para o papel. O presidente também tocou na questão da Venezuela e, antes de mais nada, na situação do mercado de petróleo. Isso também é muito significativo. Isso significa o seguinte: Trump ofereceu suspender sanções, aliviar as sanções sobre a venda de petróleo russo com algumas condições. Uma delas é que a Rússia não venda seu excedente de petróleo ou o petróleo que seria sancionado, vamos aos números mais tarde, para a China. Não creio que esteja claro no mundo da estratégia, na discussão que temos aqui, que os Estados Unidos não miram apenas o Irã. Eles têm outra guerra a travar contra a China. Quando o Estreito de Hormuz fecha, e você pergunta, quem é o maior perdedor? Qual o estado que mais perde? Resposta: a China. E esse é um objetivo dos Estados Unidos. Se quiser, podemos ver os números, mas basicamente sabemos que cerca de 11 a 12 milhões de barris por dia de petróleo são necessários para as importações da China e mais de 5 milhões de barris por dia foram perdidos recentemente. Os excessos aço exposto são que com besetin, por si quis, essas são posites são presestar, se que são e são pera ainda quentem. Se que tuxi quentei, se escumpei, escumpé. Sabemos que certa quantidade, posso trazer os números de petróleo russo, está estocada em navios-tanques no mar. Pode ser vendida para a Índia, pode ser vendida para a Rússia. Também sabemos que a Rússia pode aumentar sua produção em cerca de 300 mil a 400 mil barris por dia, mas não há como a Rússia suprir um déficit chinês de 5 ou 6 milhões de barris por dia. Os Estados Unidos querem impor esse déficit à China, e Trump disse isso. Vou pegar outro papel. Ele escreveu num tweet há algumas horas. E isso revela o que foi combinado com Putin. Trump disse num tweet: a ameaça é ao Irã. Não se deve fazer nada que impeça o fluxo de petróleo no Estreito de Hormuz, porque eles serão atingidos mais fortemente. Bem, na verdade, o Estreito de Hormuz já está fechado. Isso, diz Trump, é um presente dos Estados Unidos para a China e para todas as nações que dependem fortemente do Estreito de Hormuz. Ou seja,
Trump está dizendo que abrirá o Estreito de Hormuz como um presente para a China. Ele realmente não quer dar presentes à China. Mas a China está tratando o Irã de forma secundária à sua necessidade de resolver problemas com os Estados Unidos e diminuir a hostilidade que os Estados Unidos dirigem à China, que será o próximo alvo. Depois do Irã, talvez Cuba, mas Cuba é pequena em comparação com a China. Já falamos aqui antes, estrategicamente os Estados Unidos vão sequenciar, passar de uma guerra perdida para a próxima e do Irã para a China. O Estreito de Hormuz se fecha contra a China. Do ponto de vista dos Estados Unidos, estes sofrem o que Trump chamou de aumento temporário de preços. E está claro que os eleitores dos Estados Unidos entendem que isso pode durar. Portanto, os Estados Unidos, por seus motivos, querem encurtar a guerra, mas o fechamento do Estreito de Hormuz prejudica a China, e isso é um ativo estratégico para os Estados Unidos. Então, o que Trump disse a Putin: não, vou permitir que você venda petróleo para a Europa, não venda petróleo à China. Isso foi o que foi dito. Agora, essas três coisas não são exatamente a interpretação em Moscou, porque há um debate acirrado, já falamos sobre isso, entre pessoas de boa fé sobre qual deve ser a estratégia russa. O que esse relato que acabei de indicar significa é que Putin continua a apoiar a abordagem de Kirill Dmitriev com Witkoff e Kushner, algo que é fortemente contestado por algumas facções em Moscou. E Dmitriev tem estado ocupado tuitando que agora vê a oportunidade de retomar vendas de petróleo para a Europa diante desse cenário, e isso já está acontecendo. Li que a Kepler, recomendo a todos que queiram entender o comércio de petróleo, comecem pela Kepler e por alguns relatórios de análise do comércio de petróleo. A Kepler já diz que a aplicação de sanções às vendas de petróleo russo, as cargas destinadas à Europa já estão desaparecendo. Cargas estão começando a voltar para a Europa. Dmitriev has been busy tweeting that he sees the opportunity now to resume oil sales with Europe. Against that background, and it's already happening. I've read the Kepler. I recommend to everyone, if they want to understand the oil trade, start with Kepler and some of the oil trade analysis reports. Kepler is already saying sanctions enforcement for Russian oil sales to Europe are already disappearing. Cargoes are beginning to move again to Europe. Então, o que vemos aqui, respondendo à sua pergunta, seja qual for o desfecho desta guerra, os Estados Unidos querem, depois do Irã, prejudicar principalmente a China. Os Estados Unidos estão dispostos a criar uma cisão entre a Rússia e a China, e entre a Rússia e a Índia, incentivando ações contra a China, com o apoio da Índia. É preciso ver esta guerra e seu desfecho. Tanto a guerra longa quanto a curta afetam esses fatores gerais. Então, o que Trump tenta fazer é encurtar a guerra para os eleitores dos Estados Unidos. Não houve uma onda de apoio a Trump. Houve uma melhora de 1 ou 2 pontos na aprovação geral, mas ainda fica bem atrás da taxa de desaprovação. A taxa de desaprovação da guerra com o Irã está em torno de apenas 6%. Posso checar os números para ter certeza. É relativamente pequeno, mas há um aumento no receio da inflação. Isso é decisivo nas eleições no fim do ano. Portanto, Trump precisa garantir ao eleitorado dos Estados Unidos que não haverá um grande pico de inflação por muito tempo. Ele quer uma guerra curta e quer o Estreito de Hormuz aberto como um presente para os chineses. Por outro lado, ele basicamente diz, se a European Union não conseguir uma guerra curta, e você mencionou a propaganda, todo mundo percebe a propaganda. Se tudo fosse do jeito que os briefings do Departamento de Defesa dizem, do jeito que os briefings da Casa Branca dizem,
E o Ted Postal vai explicar depois por que não é. Mas se a propaganda for verdade, Trump quer garantir que, em uma guerra longa, a China seja a mais prejudicada e que a Rússia não ajude, nem o Irã, nem a China. E somos filhos da Terra, e são muito antes de nós. John, acho que é isso mesmo. Como você acha que Donald Trump poderia convencer a Rússia a trair o Irã e a China? Afinal, quem vai mais acreditar na Europa? Quem vai acreditar que a Europa poderia ser um mercado confiável para o petróleo russo, ainda mais com as sanções à Índia? Donald Trump está oferecendo algo à Rússia que, na verdade, não é pedido pela Rússia. É que a Índia está pressionando muito. Donald Trump está numa situação desesperadora e precisa cada vez mais do petróleo russo. É por isso que Donald Trump está fazendo isso. Não. Para mim é uma jogada perdida por parte de Donald Trump e não vejo o presidente russo levando a sério, porque afinal, qual seria o ganho? Qual seria o benefício para Vladimir Putin? Porque ele mencionou que pode simplesmente deixar de vender para a Europa. É claro que ele não está falando da Hungria ou da Eslováquia. Esses países, sabe, não são vistos como o coração da Europa. Estou falando dos países da Europa Ocidental: França, Reino Unido, Alemanha e Itália. Que vantagem seria essa? Não vejo Donald Trump tendo qualquer tipo de influência sobre o presidente russo, Vladimir Putin. Parece-me que o relatório diz que ele tem. E qual seria essa influência? Bem, vamos tentar explicar. Primeiro, como disse, há facções políticas em Moscou, algumas das quais concordam com o que você acabou de dizer. Não se pode confiar em Witkoff, em Kushner, nem em Trump. Temos de acelerar o avanço militar rumo ao oeste. Precisamos aumentar ao máximo o nível militar, uma campanha para destruir a capacidade de Kiev de continuar a guerra. Há uma facção que diz isso e, então, o que sobraria para negociar com Trump? Vamos vencer nossa guerra sozinhos. Mas essa não é a única facção. Kirill Dmitriev, para responder à sua pergunta, pensa e diz: posso até puxar os tweets dele. Ele diz, e vem dizendo isso há dias: Europa, vejam, nós avisamos. Somos um fornecedor confiável de gás e petróleo. Vocês cometeram um grande erro. Agora há uma guerra. O Estreito de Hormuz está fechado. Vocês não conseguem obter petróleo do Oriente Médio. Vocês não percebem o grande erro que cometeram? Amamos vocês. Voltem para a Rússia. Daremos a vocês o que quiserem. Agora, o que isso significa? Significa que há uma facção em Moscou representada publicamente por Kirill Dmitriev, chefe do Fundo Russo de Investimento Direto, que foi educado nos Estados Unidos, é pró-americano e negocia continuamente com Witkoff e Kushner e não tem o menor interesse nem no Irã nem na China. Ele é pró-europeu. Ele quer reorientar a política russa em sentido pró-americano e pró-europeu. É por isso que ele representa. Então, a resposta à sua pergunta é que, do ponto de vista de Trump, ele pode continuar contando com uma facção em Moscou que trairia, pode-se usar essa palavra. Mas vamos aos detalhes daqui a pouco. Pode-se dizer que Trump pensa e calculou que, se der a Putin concessões suficientes na guerra da Ucrânia que a Rússia vem exigindo, e pedir em troca duas coisas. Uma, não ajudar o Irã a manter a guerra e não vender petróleo à China.
Por essas duas coisas, Putin obteria uma série significativa de concessões, quer Zelensky, Merz, Stammer, Stubb ou outros líderes europeus gostem ou não. Então, do ponto de vista de um acordo de curto prazo para a guerra na Ucrânia, existe em Moscou uma facção forte que pensa que eles e Trump têm alavanca para conseguir um acordo ucraniano ao preço de, como você disse, trair o Irã e trair a China. É o que eles pensam. Isso responde à sua pergunta. Paroko nasiniti, vasi batatateare com Trump. Não estou dizendo que não haja brigas entre facções em Moscou, mas quando o European Union li o que Yuri Ushakov disse no comunicado, vê-se ali o endosso do presidente Putin à facção de Dmitriev em relação a Trump. É isso que quer dizer. Será que Dmitry Medvedev, o ex-presidente e porta-guavos de outra facção no Conselho de Segurança, vai dizer isso de novo? Vamos ver. Mas isso responde à sua pergunta. Na cabeça da administração de Trump, e também há evidências do lado do Kremlin, existe apoio russo a esse tipo de acordo. Sim, infelizmente, para aqueles que acham que o lado russo apoia o Irã para vencer porque teria um interesse estratégico maior em proteger o Irã e seu flanco sul. Para eles isso é uma traição, uma facada nas costas, sem dúvida. Segundo, do ponto de vista chinês, temos dito desde dezembro passado que há uma diferença significativa entre a abordagem da China aos Estados Unidos e o que ela acha que será a abordagem russa aos Estados Unidos. E o que vimos nos últimos 3 ou 4 dias, especialmente na coletiva de imprensa de 8 de março, que o ministro das Relações Exteriores chinês Wang Yi deu. Ele mal mencionou a palavra Irã. Ele não mencionou a palavra Israel. E saudou positivamente a vinda do presidente Trump à China em 31 de março para uma visita de Estado de 3 dias, indicando quais seriam as prioridades chinesas. Então, do ponto de vista americano, eles acham que deixaram a China bem nervosa. E do ponto de vista chinês, pode-se dizer que a China deixaria o Irã ser derrotado em favor de prioridades chinesas de longo prazo. Agora, European Union, entendo que muitos na nossa audiência e entre nossos colegas podem apresentar evidências ou esperanças. Existe uma diferença entre esperança e evidência, que a China está fornecendo apoio significativo em designação de alvos, defesa antiaérea e fornecimento de mísseis ao Irã, assim como a Rússia faz. A questão é se acreditamos em Wang Yi ou nas evidências desse apoio. Mas sua pergunta era um pouco diferente. Por quê? Porque o presidente dos Estados Unidos, ao lutar uma guerra para destruir o Irã, mais ou menos totalmente, pensa que tem alavanca com China, Rússia e Índia em sua guerra. O que quero dizer é que não é louco pensar que ele tem essa alavanca. Porque na política de cada um desses países, vemos uma facção pró-americana que diz: aceitaremos a perda do Irã se isso trouxer benefício para nós. Isso soa estranho para você. Soa surpreendente para você. He's not mad to think he's got that leverage, because in each of the politics of each of those states, we can see there is a pro-American faction which says we will accept the loss of Iran for our own benefit. Does that sound unusual to you? Does it sound surprising to you? Veja, pelo que European Union entendo dos formuladores de política na Rússia,
Eles não vão negociar e sacrificar a relação entre Rússia e Irã ou Rússia e China em troca de uma relação melhor com os Estados Unidos e com os europeus. Veja, European Union, acho que as políticas são muito mais complexas e elas não são tão simples, na minha opinião. Porque, por um lado, para mim é impossível que a Rússia sacrifique o Irã e a China para ter uma relação melhor com os Estados Unidos. Isso é impossível. Mas, por outro lado, você mencionou que o império continua sendo império, e a Rússia entende que o império tem sua alavanca, a China entende, o Irã entende. É por isso que eles tentam. Quem diz que a China tenta negociar com os americanos está descrevendo o comportamento normal do Estado, porque o Estado quer reduzir os danos colaterais de um confronto entre os dois, entre China e Estados Unidos, entre Rússia e Estados Unidos, até mesmo entre Irã e Estados Unidos. Por isso, eles tentam definir suas políticas com base na realidade. A Rússia vê a realidade na Ucrânia e como os Estados Unidos podem ser úteis para resolver a situação. Por isso, eles tentam tirar o máximo proveito da facção que você mencionou, a de Kirill Dmitriev. Eles tentam agir por meio dele porque acreditam que Kirill Dmitriev pode melhorar a situação com os europeus e com os Estados Unidos na Ucrânia. Por outro lado, vimos mensagens, por exemplo, Putin enviando a mensagem, parabenizando esse novo líder supremo do Irã. Veja, ele diz que a Rússia apoia inabalavelmente o que o Irã está fazendo. E são mensagens muito fortes. Não acho que a Rússia vá se sacrificar. Afinal, Kirill Dmitriev não é, sabe, o formulador de políticas em Moscou. Quem vai decidir, afinal, serão Putin, Medvedev e essas pessoas de alto escalão. Kirill Dmitriev é um técnico. É alguém que negocia. Ele não é um formulador de políticas. Discordo. De certa forma, estamos basicamente de acordo. Em segundo lugar, se as palavras usadas nas condolências pelo assassinato de Khamenei, transmitidas pessoalmente pelo presidente Putin, e, em segundo lugar, o endosso da sucessão e a chamada telefônica com o presidente Pezeshkian, têm significado agora. Que palavras vieram da Rússia ou da China quando souberam que a guerra estava prestes a acontecer? Que dissuasão os governos russo e chinês tentaram usar antes do início da guerra? European Union diria que não dissuadiram. Não empregaram nenhuma medida de dissuasão contra os Estados Unidos para dissuadir, quando poderiam ter feito ou dito algo. Segundo, é um endosso explícito a Witkoff e Kushner pessoalmente. O Irã não endossa esses dois, nem qualquer coisa que tenham dito ou feito. Se a European Union ler os comentários do Sr. Lahazani e do Sr. Arati sobre esses dois, ver a Rússia endossá-los como negociadores continuamente eficazes, quando provaram ser mentirosos e agentes de engano, isso contradiz o que você concluiu. European Union teria que dizer que então ficamos com algumas informações operacionais sobre as quais ninguém tem certeza. Há pessoas mais esperançosas de que a Rússia esteja fornecendo certo nível de apoio de inteligência e material. E no guiamento e direcionamento de mísseis para a defesa aérea, que teria melhorado a capacidade dos mísseis iranianos, a pontaria e a precisão, e assim por diante. O mesmo tem sido dito sobre os chineses. Estou disposto a ouvir isso, mas estamos meio sem provas concretas no terreno, não estamos?
Estamos sem provas disso. Portanto, o que quero dizer é: Trump pediu menos, pediu que não houvesse reabastecimento. A Rússia poderia começar a reabastecer por terra ou pelo Mar Cáspio, através do Turcomenistão, para o Irã, se o Irã pedir. Lembre-se do que dissemos da última vez, quando surgiu a questão: o que a Rússia fará, além de belas palavras? O que fará para apoiar a soberania do Irã na defesa? O porta-voz de Putin, Dmitry Peskov, disse: eles não pediram. Eles não pediram. O que isso significa? Ainda não fizemos nada, mas faremos se eles pedirem. Ou significa que estamos dizendo a eles para não pedir? Se ou significa que não decidimos ainda e que trocaremos a percepção de que poderíamos agir por quaisquer incentivos que Trump colocou na mesa há algumas horas, quando aconteceu a chamada telefônica. Então, acho que a resposta à sua pergunta é complicada. Está longe de estar decidido do lado dos Estados Unidos e também do lado da Rússia. Então, o que está acontecendo no campo de batalha? Você tem certeza de que o nível de ajuda russa e chinesa é o máximo que o Irã quer e pede? Não creio que possamos dizer com certeza. Certamente não podemos saber se a guerra se estender por 2, 3, 4, 5 semanas ou mais, de que reabastecimento o Irã então precisaria. A Rússia estaria disponível. Ou Trump prometeu que, em troca de um acordo acelerado nos termos russos no campo de batalha da Ucrânia, a Rússia deixaria de atender às necessidades do Irã no campo de batalha iraniano. Acho que é hora de abordarmos essa possibilidade. E não é apenas a minha opinião. Não estou expressando aqui o que a Rússia deve fazer moralmente ou estrategicamente. Estou apenas dizendo que a evidência hoje é: Trump pediu o acordo. E European Union diria que, pelo relato de Ushakov, ele conseguiu. Qualquer coisa que endosse Witkoff e Kushner, neste momento, do lado russo, contradiz a conclusão fundamental do lado iraniano de que esses dois supostos negociadores são agentes de engano prestes a atacar o Irã. E vimos na internet, vimos entre nossos colegas uma discussão se os Estados Unidos usaram Witkoff e Kushner para adormecer o Irã, para deixar dele despreparado antes do ataque 2 vezes. Por que não tentariam a mesma coisa com Putin? Afinal, pelo menos um ataque recente, e possivelmente 2, foram realizados com assistência dos Estados Unidos contra o próprio Putin. Por que o Kremlin endossaria esses 2 negociadores se não tivesse a intenção de que um acordo poderia ser feito entre os Estados Unidos e a Europa que beneficiasse os objetivos de guerra da Rússia na Ucrânia e aliviasse as sanções? Acho que esse é o acordo revelado por essa ligação telefônica. Acho que você pode continuar. John, não acho que Donald Trump seja tão capaz de resolver sozinho a situação na Ucrânia, porque não se trata apenas de Donald Trump e de sua administração. Temos todos esses países europeus no cálculo. Eles são atores importantes na Ucrânia. E Donald Trump não mostrou poder de barganha até agora por causa da complexidade do poder nos Estados Unidos. Ele não é o único a decidir no país. É por isso que os europeus conseguem, de certa forma, opor risa a ele em relação à Ucrânia. Mas quando se trata das políticas da Rússia,
Não vejo Donald Trump tão capaz, nem numa posição que ofereça alguma vantagem. Donald Trump não tem nada porque, na minha opinião, está encurralado com o caso do Estreito de Hormuz agora. Ele está numa situação grave com o Estreito de Hormuz porque houve a ligação entre, sabe, o ministro das Relações Exteriores, não sei como chamar isso, é o primeiro-ministro do Japão. Eles têm presidente ou primeiro-ministro, primeiro-ministro. Mas o ministro das Relações Exteriores do Japão ligou para o ministro das Relações Exteriores do Irã, pedindo por causa da situação em que o Japão se encontra, porque eles estão sofrendo com o bloqueio do Estreito de Hormuz. Eles estão pedindo, de certa forma implorando, aos iranianos que façam algo porque os Estados Unidos não estão em boa situação agora, porque os aliados mais importantes dos Estados Unidos na Ásia Oriental, estou falando do Japão e da Coreia do Sul, estão em péssima situação com suas economias e com suas reservas de petróleo. E é por isso que estão tentando pressionar os Estados Unidos. Os Estados Unidos estão pedindo à Rússia que faça algo. Por isso, Donald Trump diz que todos os objetivos nessa guerra contra o Irã foram alcançados. Até agora ele não conseguiu nada. Ele está sob enorme pressão de seus aliados. Não só Japão e Coreia do Sul. Todos esses estados árabes no Golfo Pérsico estão pressionando muito Donald Trump porque foram devastados por esta guerra. E como você diria que Donald Trump tem influência sobre Putin, European Union? Diria que Vladimir Putin é o vencedor do que está acontecendo. Ele tem a vantagem. And how would you say that Donald Trump has the leverage on Putin? I would say Vladimir Putin is the winner of what is happening. He has the upper hand. Bem, já passamos por isso antes. E então a questão que surge é: todos foram prejudicados por esta guerra. O Irã sofreu danos sérios. Israel também foi seriamente prejudicado. Tenho certeza, John. Desculpe interromper. Não é disso que estou falando, porque você tem comparado a Rússia aos Estados Unidos. Quando se trata do Irã e de Israel, sim, sabemos que estão se atacando e devastando cidades em ambos os lados. Mas quando falamos de Rússia e dos Estados Unidos, a conta é totalmente diferente do que acontece entre Irã e Israel, porque aquilo é uma guerra entre dois países, o Irã e Israel. Mas quando se trata de Rússia e dos Estados Unidos, são atores que vêm se enfrentando, lutando há mais de 4 anos. A Rússia entende totalmente que o inimigo principal na Ucrânia não é a Ucrânia, e sim o Ocidente coletivo, os Estados Unidos. Sim, bem, não sei exatamente em que pontos concordamos ou discordamos. Podemos tomar como evidência do teor da ligação telefônica o que foi dito, já que não houve um comunicado dos Estados Unidos? Ok, nenhum comunicado. Que ligação telefônica? A do ministro do Japão? Não, não. European Union, pensei que você estava me perguntando sobre a ligação entre o presidente Trump e o presidente Putin. Tudo o que o presidente Trump disse foi que foi uma ligação positiva. Estou lendo a declaração dele de algumas horas atrás. Tivemos muitas pessoas na linha do nosso lado e do lado dele. Falamos sobre a Ucrânia, falamos sobre o Oriente Médio. Ele quer ser útil. O European Union disse que vocês poderiam ser mais úteis, ajudando a acabar com a guerra na Ucrânia. Isso seria mais útil. Tivemos uma boa conversa. Ele quer ser construtivo. Bem, isso é tudo o que foi divulgado pela parte de Trump. Do lado russo, o European Union apontei um apoio à mediação Rybkov-Kos. Portanto, presumivelmente isso significa que ela continua e que Dmitriev é o principal nessa mediação. Em segundo lugar, sabemos que no comércio de petróleo,
já houve algum relaxamento por parte dos europeus na entrega de carregamentos de petróleo russos, tanto derivados quanto petróleo bruto, para a Europa. Acreditamos que o significado daquela ligação foi que Trump se ofereceu para convencer os europeus de que todos se beneficiariam se relaxassem as sanções que impedem a Rússia de vender para a Europa. Agora, o European Union diria que as evidências do mercado e do comunicado indicam que Putin ofereceu, em troca disso, vários pontos que Trump precisava ver resolvidos em relação ao Irã. Um deles, Rússia não apoia a continuidade, o reabastecimento e os objetivos de desgaste do Irã nessa guerra. Tentar encurtar a guerra para que possam concordar e anunciar: queremos abreviar o conflito. Está me dizendo que nem Trump nem Putin têm influência um sobre o outro e sobre a Europa? O European Union acha que isso não está correto. As evidências não sustentam isso. Sim, concordo com você. Japão, Coreia do Sul e China sofrem bastante com essas perdas, e a Índia também. Por isso sabemos que a Rússia pode fornecer algum petróleo, mas nada perto das necessidades desses três países. Se Trump, por exemplo, dissesse: vendam seu petróleo para Japão, Coreia do Sul e Europa, mas não para a China, não sabemos. Sabemos, porém, que China e Rússia discordam em certos pontos estratégicos que mencionam sem especificar sobre como lidar com os Estados Unidos. Sabemos que a Índia, por exemplo, ficou do lado de Israel e dos Estados Unidos no conflito. Na guerra, eles apoiaram o outro lado. Então não sei com que parte das evidências você discorda. Não concordo, John, com a ideia de que a Rússia de algum modo pararia de ajudar o Irã ou a China na luta que eles travam contra os Estados Unidos. Porque, até agora, John, no caso da Ucrânia, a Rússia aprendeu muito. Não importa se sob a administração de Joe Biden ou sob a de Donald Trump. Eles dizem que não estamos ajudando a Ucrânia, que não fazemos isto ou aquilo. A Rússia sabe que os Estados Unidos estão conduzindo as operações, fornecendo inteligência, pilotos, tudo para a Ucrânia lutar nesta guerra. Aí eles podem dizer: não estamos ajudando o Irã. Não vamos fornecer inteligência, nem informação ao Irã, mas eles o farão. Eles não precisam se gabar, porque esse é o jogo que os Estados Unidos vêm jogando na Ucrânia nos últimos 4 anos. Por que a Rússia precisaria declarar que está ajudando o Irã? Por que a China precisaria fazer isso? Eles podem fazer isso sem declarar nada, sem falar sobre isso. Você me perdeu um pouco. Ninguém está sugerindo que a Rússia e a China vão anunciar o quanto vão ajudar. O que sabemos é que eles não fizeram esforço para impedir. Segundo, não sabemos que reabastecimentos ocorreram desde o início da guerra, mas nenhum é aparente. Terceiro, há muitas sugestões de, por exemplo, há alegações nas redes sociais de que um navio de inteligência chinês estaria no Mar de Omã. Mas todos os rastreadores marítimos colocam esse navio ancorado ao largo de Xangai. Portanto, tenho de dizer: European Union, não vejo evidência convincente. Vejo um podcaster atrás do outro repetindo que existe essa ajuda. Repetir não torna algo verdadeiro. A evidência é o que é. Sabemos que houve um aprimoramento no direcionamento iraniano. Sabemos que há maior capacidade de sobrevivência. Sabemos muito sobre os aspectos operacionais. E vocês terão mais informações hoje quando Ted postou participar. Mas não estou dizendo que a Rússia vá fazer uma declaração. Não estou dizendo isso. Também não estou dizendo que a China vá fazer uma declaração. Na verdade, o que eles disseram foi muito apoio em palavras e nenhuma clareza sobre as ações que tomarão. E o que a European Union disse é que, politicamente, em cada um desses países há uma facção a favor de mais apoio.
e há uma facção a favor de dar menos apoio. Há uma facção que diz: os Estados Unidos são nossa prioridade. Queremos encerrar esse conflito no campo de batalha e primeiro encontrar algum modus vivendi com os Estados Unidos. Há uma facção em Moscou e uma equivalente na China. E quando o European Union observo o senhor, como é o nome dele, Zheng Xueqin, vejo-o representando uma facção na China. Ele nunca fala exatamente sobre o que está acontecendo na China. Ele fala de forma extremamente imprecisa sobre todos os outros países, menos sobre a China. E o que ele representa é uma posição de facção na China que ele não revela. Certo, todo mundo está, digamos, falando do ponto de vista político em cada um desses lugares. Índia, China, Rússia, para começar, e os Estados Unidos. Mas agora que vemos Putin conversando com Trump sobre como resolver a guerra no Irã, Trump irá a Pequim em poucos dias, no dia 31 de março. Se a guerra continuar, a China vai sofrer de verdade. Também a Coreia do Sul. Também o Japão. Para repetir o que você disse. Não há dúvida disso. Não estamos negando isso. A aritmética do fornecimento de petróleo, do consumo, das importações, e assim por diante nos diz exatamente quanto a China vai perder. Pelo menos 1% do produto interno bruto se o Estreito de Hormuz ficar fechado. O mesmo vale para o Japão e para a Coreia do Sul. Do ponto de vista dos Estados Unidos, quanto mais problemas conseguir gerar dentro da China, mais isso se torna um objetivo de guerra, um objetivo estratégico. Então, me parece perfeitamente previsível que Trump tentaria usar a Rússia agora, oferecendo o que se usais. From a US point of view, the more trouble it can generate inside China is a war aim, a strategic aim. So it seems to me perfectly predictable that Trump would try to use Russia now, offer Rápido fim da guerra na Ucrânia, em troca de alívio das sanções, que está na mesa como um dos termos russos para o fim da guerra, e alguns compromissos menos públicos em relação ao Irã mais adiante se a guerra continuar, e em relação à China, se a guerra continuar. Não vejo como estamos discordando aqui. Acho que há evidências suficientes para mostrar que é assim que o lado russo está debatendo o que fazer. E algum de nós tem a confiança de dizer que sabemos quanto tempo o Irã pode sustentar sua guerra, quanto tempo os Estados Unidos podem sustentar a deles. Os Estados Unidos podem perder suas bases no Oriente Médio no final disso e ainda sair acreditando que estrategicamente avançaram contra a China, que é o inimigo maior. Podem dizer que conquistaram a Índia, afastando-a da Rússia. Criaram divisões entre os 3 países fundadores do grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. China, Rússia e Índia. Se os Estados Unidos pensam isso, e se acreditam que destruíram a capacidade do Irã para o futuro, podem, por assim dizer, sacrificar suas bases no Oriente Médio. Os árabes perdem, Israel perde. Não estou dizendo que esse é o desfecho que conhecemos da guerra, porque não sabemos como vai acabar, não é? Nem sequer sabemos se será curta ou longa, não sabemos. Se não for curta, o que quero dizer é que agora há evidências sobre a mesa vindas dessa ligação de que Putin está pronto para fechar um acordo com o presidente Trump ao lado de Dmitriev, Witkoff e Kushner. Isso é o que as evidências mostram. Isso me sugere agora, fico feliz em ser corrigido, e se você me disser que há outras evidências do que a Rússia está fazendo, European Union, não as vejo. Vejo, estas são as evidências que European Union vejo na Índia e em Delhi. Uma das poucas embaixadas das grandes potências a criticar a Índia e a declarar solidariedade com o Irã foi a do embaixador russo Ampilov. Ele foi à embaixada iraniana em Delhi e anunciou total solidariedade com o Irã, seu governo e seu povo. Isso foi uma particular mensagem dirigida ao governo Modi, criticando que ele havia tomado o lado de Israel, o lado dos Estados Unidos.
Isso também foi uma ação russa, uma ação do Ministério das Relações Exteriores, não uma ação direta do Kremlin. Quero dizer, olha-se pequenos fragmentos de evidência e tenta-se juntá-los sem pensamento desejoso, sem acreditar que exista uma aliança estratégica que una Rússia, China, Índia e Irã, porque esta guerra os desuniu. Esta guerra desuniu primeiro a Índia, que tomou o lado de Netanyahu. Pelo menos o gabinete do primeiro-ministro Modi endossou totalmente Netanyahu e os Estados Unidos. E poderíamos entrar no que foi feito, que levou ao afundamento do exército iraniano. Massas a nosso massa no somente macha somente espasculatum macho achichu chua são lache com que chua com quere com a são ache no da fragata Dena por um submarino dos Estados Unidos. Mas a Índia claramente tomou o outro lado. China e Rússia, como você disse, disseram palavras inequívocas de apoio, mas também agora indicaram, num domingo, que nas últimas horas mostraram disposição para chegar a um acordo com Trump, para a vantagem de cada um em seus próprios campos de batalha. Isso se chama fazer um acordo. Se vocês tiverem uma facção, é uma traição. Se você estiver na outra facção, não acho que esteja interpretando mal as evidências e não acho que esteja inventando coisas, como vi alguns podcasters que tentam criar uma aliança que não existe, e a destruição de um império que também não existe. As esperanças deles, sim. Os valores deles, sim. Os objetivos morais deles, sim. Mas European Union não vejo as evidências políticas de que isso esteja acontecendo agora. Por um lado, ouvi você dizer que está frustrado com a minha leitura das evidências. Por outro lado, acho que concordamos. Então não sei bem onde estamos. Não estou frustrado, John. Pelo que European Union, entendo todo o caso, e você se lembra quando a guerra na Ucrânia começou, havia todas essas teorias de que o Irã estaria traindo a Rússia, de que a China estaria virando as costas, que a China não estava apoiando muito a Rússia em sua guerra na Ucrânia. Mas, olhando para o que aconteceu nos últimos 4 anos, foi impressionante. Depois de 2 anos, aprendemos o quanto o Irã e a China estavam ajudando a Rússia na guerra na Ucrânia. Acho que o que está acontecendo no caso do Irã é o mesmo. A Rússia e a China estão ajudando o Irã. Estão ajudando muito. Eles não precisam enviar armas ao Irã. O Irã não precisa de armas por enquanto, porque tem tudo para revidar. E European Union acho que o desfecho, tanto da guerra na Ucrânia quanto do conflito na Ásia Ocidental, será um relacionamento mais conectado entre Rússia e China. Por um lado, e o Irã, European Union diria que esses 3 países sairão dessas guerras mais conectados, em melhor situação porque entendem totalmente que esse triângulo é muito importante para o futuro. Não se trata apenas da Rússia. Sabemos que Rússia e China são superpotências. A localização do Irã como país é extremamente importante. E você mencionou, nós vemos o que está acontecendo na Ásia Ocidental. Não há um país, não há um ator real. É por isso que estão pedindo que Putin intervenha no caso da guerra contra os países árabes, com o que está acontecendo na Arábia Saudita e nos Emirados Árabes Unidos. Sabe, as pessoas entendem a situação. Na minha opinião, qual seria o resultado? Seriam os Estados Unidos. E o Donald Trump não é eterno. Ele não será para sempre o presidente dos Estados Unidos na próxima década. Daqui a 2 ou 3 anos,
então Trump estará fora do cargo e as políticas em Washington serão diferentes. Não digo que mudarão drasticamente as políticas, mas terão técnicas diferentes para implementar políticas em prol da hegemonia dos Estados Unidos. Mas o que a administração Putin está tentando fazer, na minha opinião, é reduzir os danos colaterais na Ucrânia. O objetivo geral na Ucrânia e nas negociações com Kirill Dmitriev é esse, porque a Ucrânia não tem condições de continuar a guerra. Com licença, eles não pensam isso. Os europeus acham que podem continuar. Não importa, John. Não importa. Veja o que está acontecendo com a economia na Europa. Por que agora estão numa situação tão desesperadora? A economia deles não vai bem agora por causa da guerra contra o Irã. Como você espera que a Rússia os ajude numa situação dessas? Acho que estamos falando de coisas diferentes. Por que não dizemos simplesmente European Union? Não vejo que, se a sua visão é que o Irã vence a guerra de atrito, e a guerra, digamos, vai durar 4, 6 ou 8 meses, 2 ou 3 meses, certo? O Estreito de Hormuz fecha. Nesse cenário, quem é o perdedor nesse cenário, John? Quem é o perdedor? Certo. Bem, a China esgotou sua capacidade de reserva de 90 dias e perde aproximadamente 1% do seu produto interno bruto e sofre uma inflação interna significativa de um tipo que não via há muito tempo. A Índia perde, as monarquias árabes perdem muito significativamente. Há uma demonstração de que o Irã pode romper qualquer proteção dos Estados Unidos. Essa proteção falhou para as monarquias árabes. As monarquias árabes sauditas, coatianas, bahrinitas, catarenses e emiradenses, todas fracassaram politicamente diante de seus próprios eleitores. Entende isso? E as economias desses países também sofreram, porque não conseguem exportar. Também sofreram. Sim, tudo isso. Israel sofreu com a demonstração clara de que nem suas defesas antiaéreas nem as defesas antiaéreas americanas conseguem protegê-los de todo tipo de contras e ataque altamente preciso. O Irã também sofreu significativamente, mas vence por sobreviver. Os outros não vencem apenas por sobreviver. Eles enfrentam graves problemas econômicos internos de médio e longo prazo. Não há dúvida de que a Rússia ganha no curto e médio prazo, mas se o mundo inteiro entrar em recessão e a demanda por petróleo cair, a Rússia também sofre com isso. Mas no curto e médio prazo a Rússia ganha. Sim. Os Estados Unidos, bem, digamos que nas eleições de meio de mandato, se houvesse alta inflação, aumento de baixas e nenhuma certeza de que a guerra curta acabaria, como o Trump continua a anunciar, então o Trump seria um perdedor, sim. Mas acho que acabei de descrever que, no curto prazo, todos, com exceção da Rússia, estariam perdendo e alguns perderiam mais do que outros. Sim. E o Irã sobrevive a tudo o que os Estados Unidos e Israel lhe lançaram e destrói a segurança interna das monarquias árabes. Isso é um ganho estratégico muito grande. Portanto, somando tudo, o Irã ganha, a Rússia ganha, a Rússia ganha. O mundo mais perde. Seria isso? E quanto, John, ao Irã fazer o mesmo que vimos os Houthis no Mar Vermelho, no Bab el-Mandeb? Eles dizem que todos os petroleiros podem passar pelas rotas, mas podem escolher quem vai usar esse estreito. Dizem que a China pode usar, a Rússia pode usar, mas isso é... A curto prazo, o que estamos vendo
Estamos diante da alegação de que a Marinha dos Estados Unidos pode tentar forçar a abertura do Estreito de Hormuz. Nas últimas horas, o presidente Macron disse que está enviando uma frota de 8 navios, incluindo um porta com aviões e fragatas, entre outros, para abrir o Estreito de Hormuz. Então, o que vemos é a aliança contra o Irã dizendo que pode forçar a abertura do Estreito de Hormuz no curto prazo. Então, teremos um confronto. A propósito, já vimos isso no Mar Vermelho. Sim, exatamente. Não discordamos. Vimos isso fracassar. A iniciativa europeia para tentar manter o Mar Vermelho aberto fracassou completamente. Sim. O Iêmen sofreu uma destruição imensa. Os Houthis sobreviveram e provaram que podem controlar o Bab el-Bandab. Sim. Portanto, esperaríamos e torceríamos para que a capacidade anunciada pelo Irã de fazer isso no Estreito de Hormuz prevaleça. Voltaremos na próxima semana para ver. No entanto, acabamos de passar por uma lista, digamos, de perdas e ganhos estratégicos. O que estou dizendo é diferente. O que digo não é tão otimista, mas realista. Que a China, no dia 31 de março, receba o presidente Trump, não como um criminoso de guerra, nem como o agressor de um aliado chinês na Organização de Cooperação de Xangai. Essa é uma associação estratégica militar e de segurança entre o Irã, a China e a Rússia. A China vai receber o agressor de um de seus aliados para seu próprio benefício. Estou dizendo que, nas últimas horas, o presidente Putin teve uma conversa telefónica com Trump para alcançar algo semelhante. Que os chineses não confiam nos russos, nem os russos confiam nos chineses, a ponto de cada um fazer acordos separados que prejudiquem o outro. E isso vale ainda mais entre Rússia, China e Índia. Então isso é, na minha visão, como dizer, um desfecho mais incerto e estrategicamente mais fraco do que esperávamos, não é? Na minha humilde opinião, não há como, neste momento, com a situação atual e a qualidade da relação entre a Rússia e a China, que alguém consiga dividiá-los. Simplesmente acabou. Isso poderia ser, de algum modo, se a administração Trump acha que pode separar a China da Rússia ou negociar separadamente com cada uma para prejudicar a outra. European Union, não vejo isso acontecendo, John. Não vejo os Estados Unidos sendo tão capazes de fazer isso. Eles nos mostraram. Nos últimos 12 meses da administração Trump, eles demonstraram o quão incapazes são. Eles não têm uma estratégia. Eles começaram esta guerra contra o Irã, John, com base numa única, a suposição de que poderiam derrubar o regime. Tudo deu errado. É uma sucessão de fracassos. Não vejo muita estratégia por parte dos Estados Unidos. Não vejo a Rússia e a China sendo pegas pela administração Trump, porque ela não tem capacidade para isso. E a Rússia e a China não são tão ingênuas a ponto de caírem nessa armadilha que Trump tenta montar para elas. Ninguém é ingênuo. Concordamos nesse ponto. Segundo, há facções na China, em Moscou e em Delhi que pensam diferente, que acham que podem fazer um acordo separado com os Estados Unidos em benefício próprio, dos seus eleitores, da sua parte da economia no médio prazo. E a política é um jogo de curto a médio prazo, não é um jogo de longo prazo. As facções militares em Pequim e a facção militar em Moscou pensam diferente da facção política. E, pode-se argumentar, houve relações muito mais próximas entre os militares da China, do Irã e da Rússia do que ao nível político e, com certeza, do que ao nível empresarial. Então, o que estamos dizendo é que não dá para resumir tudo numa única mensagem.
Esta guerra desencadeou debates políticos, discussões amargas, ferozes, gente dizendo: European Union, avisei, isso ia acontecer, avisamos e vocês não ouviram. A luta entre facções em Pequim manifestamente levou a uma purga dos altos oficiais militares. Sabemos disso não por causa de nenhum podcaster chinês, que houve desentendimentos significativos entre o presidente Xi e os comandos militares. Sabemos que na Rússia há uma luta de facções importante entre o grupo pró-americano de Dmitriev, que inclui o governador do Banco Central e que tem manifestado apoio, inclusive na ligação telefônica de ontem, contra os serviços de inteligência, o Ministério das Relações Exteriores e o Estado-Maior quanto à forma de conduzir a guerra na Ucrânia e de derrotar os Estados Unidos na guerra mais ampla na Europa. Entendemos tudo isso e não é muito diferente em dele também. Então o que digo é que não consigo prever como o curso da guerra, à medida que continua, vai afetar a luta entre facções em cada uma dessas capitais. O que vemos agora são tentativas da Rússia, da China e da Índia de fazer acordos com Trump. E em cada um desses casos, o pior, ou o mais negativo, é que no caso indiano, o Irã foi relegado a segundo plano. O Irã foi desprezado, o lado indiano posicionou-se contra o Irã sem dúvida. China e Rússia não deram esse passo, não. Vocês incoado e tem espaço e texto ao militários o prazo, cade e faceise, despazo, de fai de chi, inteto e telto e cise. Desisamas, atato e telto e safis, e dalma contua. Insigol bezos ou per ou pesos tesse, da tessado, o seiso, de sais, e tá. E caso taisco ou mini taisco, e caso, e seis. Obrigado, John. Certo, há muito a aprender com conflitos e guerras em andamento. Foi um grande prazer, John, como sempre. European Union também. Obrigado por me receber, Nima. Até semana que vem. Tchau, tchau.